because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Stefânia Amaral, do Cinematório do Discos da ST. Eu sou Michelle Henriques, do Leia Mulheres, do blog Feminist Horror. E eu sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas e do Delirium Nerd. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Antes de nós irmos para o programa, nós temos um recadinho. Esse ano a gente vai fazer a nossa segunda edição do Troféu Alice, que é o nosso prêmio de melhores do ano. O nome é uma homenagem a Alice Guy, a primeira mulher a dirigir um filme de ficção da história. E, além dos prêmios que vão ser conferidos pela própria equipe, a gente tem um prêmio do público. E então você que nos ouve pode escolher a melhor atriz, a melhor diretora e o melhor filme dirigido ou protagonizado por mulheres desse ano de 2018. Participe dessa votação, o voto pode ser feito até o dia 18 de dezembro e o link vai ficar na postagem. Hoje nós vamos falar sobre Alois Weber, uma das primeiras diretoras da história do cinema. Na década de 1910, Alois Weber era considerada uma das mais importantes diretoras nos Estados Unidos e era citada junto com D.W. Griffith e Cecil B. DeMille, quando eram mencionados os grandes diretores de então. Nesse século que se passou, como tantas outras cineastas, ela foi caindo no esquecimento e passou a ser mencionada raramente quando se fala na história do cinema como um todo e também do cinema mudo em específico. Ela nasceu em 1879 e foi atriz de filmes mudos, roteirista, produtora e diretora. Trabalhou em mais de 200 filmes, mas infelizmente só alguns foram preservados, em torno de 20. Segundo o IMDb, ela dirigiu 135 filmes, escreveu 114 e atuou em 100. E no caso, alguns desses filmes que ela dirigiu, ela também atuou, por isso esse número, né, de em torno de 200 filmes. Esses filmes se sobrepõem, né? Ela é acreditada como a pioneira do uso da split screen, que é a tela dividida, né, no filme Suspense, um curta de 1913 que a gente já falou no nosso primeiro programa de Dia das Bruxas, a gente vai deixar linkado. Ele é considerado o primeiro filme de suspense da história, né, o inventor do gênero, e o título dele, nesse caso, é Providencial. E em parceria com o marido dela, que era o Philip Smile, ela foi uma das primeiras diretoras a trabalhar com o som em seus filmes. Coisa que a Alice Guy, como nós falamos no programa sobre ela, também já vinha fazendo, né? Falando um pouco de sua história, em 1904 ela se mudou para Nova York para se tornar atriz. Nesse mesmo ano, ela conheceu o Philip Smyth, o líder da trupe de teatro na qual ela trabalhava, que viria a ser o seu marido e companheiro de direção em vários dos seus filmes. Numa época em que o cinema tinha uma reputação duvidosa, o relacionamento entre eles era benéfico para o marketing dos filmes. Certamente um casal respeitável de classe média faria o tipo de filme que respeitáveis famílias de classe média ficariam felizes em assistir. E isso era usado como uma forma de vender os filmes dos dois como algo que fosse tecnicamente elevado. Em 1908... Alois Weber foi contratada pela Gaumont Film Company, que tinha a Alice Guy como chefe de produção entre 1897 a 1907. A Alice, ela foi tutora dela nesse período em que a Alois esteve lá. E foi nessa época que ela começou a escrever os roteiros. Ela e o marido eram conhecidos como The Smiles, e passaram anos trabalhando em curtas e pequenas produções para diversos estúdios.
Em 1912, eles se mudaram para o estúdio da Universal, onde ela se tornou a diretora mais bem paga da época. Em 1914, lançou O Mercador de Veneza, um filme perdido, de duração desconhecida, mas que é considerado o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher. Em 1916, ela foi a primeira e única mulher eleita para Motion Picture Directors Association, a Associação de Diretores de Filmes, como era chamado naquela época, o que depois se tornou o Sindicato dos Diretores. Essa honra solitária ela manteve por décadas até a entrada da Ida Lupino, sobre quem a gente também tem um episódio, né? Então, por algumas décadas, ela foi a única mulher no Sindicato dos Diretores. E poucos anos depois, em 1917, ela abriu a sua própria produtora, a Lois Weber Productions, mas a sua produção se tornou mais escassa depois de 1922. O foco da Lois Weber nos problemas sociais urbanos e não na diversão, e na complexidade do casamento em vez da corte romântica, era cada vez mais percebido como ultrapassado e excessivamente didático. A Lois Weber trabalhou com cinema durante toda a sua vida, tendo feito apenas uma pausa durante algum tempo. E ela faleceu em 1939 e foi citada nessa época como uma criadora de estrelas, uma diretora notável apenas por promover o talento de jovens estrelas e não destacada pelo seu próprio talento. Em 8 de fevereiro de 1960, Lois Weber foi agraciada com uma estrela na Calçada da Fama. E o seu papel na história do cinema começou a ser revisto a partir da década de 70, quando ela começou a ser resgatada por historiadores, pesquisadores da história do cinema. Bom, a gente tem, então, uma diretora que foi a mais bem paga do seu estúdio em uma década, a primeira a dirigir um longa-metragem, a primeira a ter um estúdio, a única no Sindicato dos Diretores, enfim, ela foi responsável por diversos marcos femininos na história do cinema. E, de novo, essa história, né, de que, por muito tempo, ela foi apagada da história. Todo mundo lembra do Griffith, pouca gente menciona a Weber. E, de fato, os filmes dela têm essa temática bastante, eu vou dizer até panfletária, né? São análises da sociedade pautada em um certo moralismo cristão dela, que tem que ser entendido dentro do contexto da época, e tem algumas ideias progressistas, inclusive, a gente vai mencionar um pouco isso. Tem que ser analisado justamente dentro desse contexto, né? Mas uma diretora sem dúvida muito interessante e cujo esquecimento, cujo apagamento é bastante questionável, né? O que vocês acharam de ter contato agora com essas obras da Lois Weber? Bom, como a Isabel comentou, a gente já falou do filme Suspense dela, que é sensacional, é um curtinha super bacana, foi muito agradável revê-lo, e até porque ele é bastante diferente dos outros filmes que a gente vai abordar aqui hoje, né? E eu confesso que eu achei esse filme um pouco chato, é aquela coisa, né? Você tem que pensar na época, né? O material que ela tinha à disposição, como escrever o roteiro, sociedade, aquela coisa toda. Foi um pouco complicado pra mim assistir os filmes dela. Mas eu fiquei completamente embasbacada com o que ela tinha feito, né? Eu tinha lido em algum lugar que o primeiro filme a usar essa técnica, tipo de como se fosse um espírito, né? Tinha sido na Carruagem Fantasma, o Victor, que eu não vou saber falar sobre o nome dele, o diretor sueco que também fez Morango Silvestre com Bergman. E depois eu fui ver que não, esse filme é de 1921, a Lois Weber já tinha feito isso em Hipócritas em 1915, né? Então, e como a Isabel falou, né? Sempre mulheres sendo apagadas da história, tendo feito um trabalho tão importante quanto os homens. É verdade, e eu acho que é importante a gente mencionar e frisar bem claramente aqui que é um apagamento mesmo, né? É um projeto de apagamento. Recentemente no Festival do Rio passou um documentário que inclusive esteve em Cannes, chamado Be Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, que no caso é Alice Guy, né? Dirigida pela Pamela Green, e lá ela coloca muito claramente, né? Ela vai traçando inclusive um histórico com relação a isso, do quanto foi um projeto de apagamento de fato. E aí nesse documentário também é legal que a gente vê, e ela menciona através da pesquisa dela, das pessoas que ela entrevista, que a Lois Weber foi aluna e foi discípula da Alice Guy, né? Então é muito legal, a gente vai vendo essas conexões entre as cineastas também, que como a gente quase não conhece a história delas, até as conexões entre elas também fica difícil.
E nesse sentido, como a Michelle falou, eu já tinha visto alguns filmes dela, não todos assim na sequência, como foi bacana ver assim pra gente poder gravar o podcast, e eu fiquei muito maravilhada com a filmografia dela, com a potência dos temas, embora todo o moralismo, como a Isabel bem mencionou, realmente é uma coisa da época, então a gente tem que fazer essa menção mesmo, mas independente disso, é interessante a gente ver uma mulher preocupada com temáticas do universo das mulheres, né, que geralmente não são contadas por homens. Então ela trabalha com a questão da infância, ela trabalha com a questão da maternidade, com até a questão do aborto, mesmo que ela não vá ser, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, favorável a isso, mas enfim, a temática está presente no filme dela e quanto isso impacta a vida das mulheres, né? No próprio suspense, que a gente não vai mencionar nesse podcast de hoje, que a gente já falou anteriormente sobre ele, mas é muito interessante pensar também que o pano de fundo do suspense do filme em si é uma mulher que está sozinha tomando conta de uma criança, né? Então, até de alguma forma, se a gente puder fazer uma releitura do filme hoje, porque afinal, apesar dos filmes serem produto do seu tempo, eles ganham novos significados a partir que os anos vão passando, e isso que o torna um filme clássico, inclusive, né? O quanto ele consegue, mesmo depois de muitos anos, trazer novos significados e valores e símbolos através da semiótica dos filmes, a gente pode perceber, inclusive, que ela está falando, inclusive, ali de uma mulher que está sozinha cuidando daquela criança e que o marido abandona ela num lugar completamente ermo, que vai causar toda a dificuldade, vai dizer, o bandido que vai entrar na casa, enfim. A própria empregada do curta, né, dela fica, assim, embasbacada, e como é ruim estar naquela casa sozinho, solitário, afastado do mundo. Então, a gente pode até pensar, talvez, numa leitura aí do que é a maternidade, as mulheres sozinhas nesse papel de cuidar das crianças. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, gente, comparando o Hipócrates com o da Onde Estão Minhas Crianças, o quanto ela é obcecada com a ideia de o portal como uma metáfora para as coisas, né? Não sei se isso também ficou assim, ressaltando para vocês, porque nos dois filmes, um portão que se abre e se fecha é uma metáfora para as coisas que ela quer dizer mais nos filmes, né? Então essa obsessão dela com portão, um portal do inferno, um portal divino, né? Que obviamente tem o fundo religioso, aquela que é uma mulher muito religiosa na época, isso está presente também, bem marcado nos filmes dela. Mas é um marco a mulher conseguir fazer o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher na história do cinema, principalmente americano, né? Então é uma mulher que tem muitos méritos e é interessantíssimo ver esses filmes à luz do presente. E muito inovadores, assim, né? A gente já discutiu outras pioneiras também, bastante inovadoras, mas a gente vê algumas técnicas, né, de movimento de câmera mesmo, alguns espelhamentos, aquelas sobreposições que ela usa muito de personagens, né? A Mi falou da Carruagem Fantasma, ela tinha feito antes. Esse suspense, assim, é o meu preferido dela, né? É um curta, mas eu gostei mais do que de todos. São 10 minutos impecáveis, né? Tem aquela questão da tela dividida em 3 também, a montagem paralela, né? Uma coisa acontecendo. Eu até tinha visto naquele documentário, que eu esqueci o nome agora, a Isa deve lembrar, que é sobre cinema, e tem várias inovações no cinema, então eu tinha visto um trechinho do suspense ali primeiro. E é maravilhoso, assim, eu gosto demais. Tem os closes, né, recortados, tem uma hora que ela olha na fechadura e é o contorno da fechadura, né, então eu gosto demais desse filme, assim, até a trilha mesmo, achei que encaixou bem, o que eu não achei que aconteceu nos outros, nesse suspense, a trilha com a qual eu assisti, achei bem bacana. Só pra avisar o pessoal que tá ouvindo, o documentário que tu citou é o History of Film An Odyssey, História do Cinema, uma Odisseia. Exatamente, ele cita esse suspense e muitos outros filmes legais. E o Schultz também é maravilhoso, esse já é de 1916, a gente não vai comentar aqui, e eu amei demais, achei a atriz fantástica. Eu até me identifiquei, assim, né, ela usa um coque, igual eu uso muito, eu falei, gente, sou eu nos anos 1916, tem umas cenas incríveis com espelho também, com espelho quebrado, passa no Meu Selo Faustina, né, porque tem um gato no filme. Eu achei curioso também umas questões dos intertítulos,
que eu não tinha reparado isso antes no cinema, não conscientemente, assim, que ela descreve o cheiro da cena no intertítulo. Tipo, a cozinha foi inundada pelo cheiro da sopa que a mãe estava fazendo, por exemplo. Achei isso incrível, né? Porque mexe com os sentidos, né? Você tá assistindo a um filme mudo, e aí você vai... muitas falas que eles estão passando ali, você não sabe exatamente o que é, mas aí o intertítulo te dá a parte literária da coisa, né? Apesar dessa questão do moralismo que vocês já mencionaram, eu achei ele esteticamente bem interessante, bem montado, tudo, e assim, triste também, né? Tem uma parte da sobreposição dos sapatos que é interessante, o sapato novo, o sapato velho, e é uma preocupação social, né? Eu vejo nesse shoes, né? Com a questão, assim, da prostituição, sem querer dar spoiler, mas eu acho que pega nisso, assim, entre linhas, e da pobreza, né? Tem essas duas preocupações sociais, o filme. Então eu gostei demais desses dois, que não estão na pauta. Esté, eu também adorei os shows, né? Inclusive foi uma dica sua. Eu não tinha visto esse filme ainda, foi a primeira vez que eu vi, e realmente é muito interessante, como ela coloca, inclusive, a questão da masculinidade, né? Porque aparece o tempo todo aquele homem que não trabalha, né? E bem ou mal explora as mulheres. Então tem uma dupla exploração que ela aborda no filme. Esse pai que não trabalha e o lance da prostituição. E eu achei super inovador para um filme, né, dessa época. Apesar de tudo, ela está questionando essas duas coisas, né? Então é muito interessante a gente perceber o quanto também tem esse tipo de mecanismo, né? E aí, nesse sentido, acho que todos os filmes dela vão estar sempre preocupados com questões de forma ultra panfletária, mas enfim, com questões sociais, econômicas, políticas, culturais, né? E ela talvez aí entendendo de fato o quanto o cinema tem o poder, já naquela época, ela entendendo isso, do quanto o cinema tem o poder de criar um imaginário social, de alguma forma, né? Porque ela acaba usando o cinema de fato como uma máquina de difusão de ideias e de pensamentos, para o bem ou para o mal, enfim. Mas ela tem esse propósito muito claro no cinema dela. E eu gostei muito do final também, porque eu achei bem surpreendente. Não vou contar o que rola, mas não é romantizado, né? Ele é um final, assim, eu achei bem realista o que acontece e tal. Eu recomendo fortemente esse filme. Mas eu recomendo fazer como eu fiz, assim, eu troquei a trilha sonora, eu não ouvi com a trilha sonora que eu encontrei, eu coloquei outra música, coloquei Tool, que é uma banda que eu gosto, e encaixou perfeitamente. Bom, na verdade, falava como as cry, trilhas... ela tava chorando, foi muito bom. Maravilhoso. Na verdade, como as trilhas todas não são originais dos filmes também, né? Não precisa fazer essas trilhas se as pessoas não quiserem. Exatamente. Então, assim, ficou opcional. Exatamente. Faça sua trilha. E essa preocupação social, a questão que vocês estavam mencionando, eu li em alguns lugares, mas eu não consegui encontrar exatamente em qual época e tal, que ela fez alguns trabalhos meio que missionários, diz que ela ia nas favelas de algumas cidades, conversava com as jovens, tinha uma preocupação em relação às jovens e ao passado delas, aquela coisa da reputação, né, que existia nesse período, né, e usou algumas dessas histórias para se basear nas histórias que ela criava nos roteiros dela. Então, a coisa do cristianismo não é colocado muito nos textos que falam sobre a biografia dela, mas fica bem claro que isso era uma coisa importante, né? E aí a gente chega nesse primeiro filme que a gente vai abordar na conversa de hoje, que é o Hipócritas, de 1915, que deixa isso bastante claro, né? Que é um filme que narra duas histórias paralelas entre um asceta cristão, que era tipo um santo na Idade Média, né? E um pastor contemporâneo à época que o filme estava sendo gravado, né? E esse santo, ele tem visões em que ele enxerga a verdade, né? Com V maiúsculo, né? Personificada. E essa verdade personificada é uma mulher que aparece nua, ou seja, né, a verdade nua, né, a verdade do jeito que as coisas são, né, e como ele diz assim, que como o povo não vai até essa verdade, ele vai levá-la até o povo e passa muito tempo trabalhando em uma obra que seria essa verdade e que depois é revelado que é uma escultura.
E o vigário do período contemporâneo, por sua vez, ele faz um longo sermão sobre a hipocrisia de seus fiéis e deixa a comunidade incomodada, né? Então ele é um filme que tem essa temática religiosa. E aí eu fiquei pensando sobre a religião, como é colocado por essas mulheres pioneiras, porque a Alice Guy também tem um filme que é A Paixão de Cristo, que é um filme que na época foi uma grande superprodução, acho que foram 300 figurantes, enfim, né? E tem isso, né? Essa coisa de colocar a religiosidade, né? Como vocês falaram, tem... a Samantha mencionou o portão, né? Ela usa o portão com a dupla exposição para criar essa noção de algo que está por vir, né? A própria verdade é feita por meio dessa dupla exposição, que aí ela aparece como se fosse uma miragem, né? E pra mim, uma coisa que chama muito a atenção nesse filme são justamente os aspectos técnicos, né? Porque ela trabalha quase sempre em planos abertos, quase sem movimento de câmera, mas ela usa os closes. Esses planos dela geralmente são planos que hoje seriam considerados mais longos, mas eram comuns pra época, né? De até uns 30 segundos e tal. E aí, por exemplo, quando é revelado a estátua e é uma mulher nua, na Idade Média, e as pessoas se chocam, ela faz um traveling da reação das pessoas. Ela não dá um close, mas ela faz esse traveling passando por cada uma das pessoas, mostrando os rostos delas e elas indo embora. Tipo, é a maneira que ela encontrou de mostrar essa reação, né? Então, eu acho que os aspectos técnicos são o que tornam esse filme bastante interessante. É verdade, e esse traveling é muito, ele chama atenção realmente quando ela constrói todo o filme, né, porque é um traveling muito longo. Ela fica bastante tempo no rosto dessas pessoas, né, e aí realmente é uma cena muito interessante. E, gente, não consegui parar de pensar com a nossa realidade atual, né, com o Bolsonaro eleito, pessoas que se assombram com nu no museu, né, então assim, como um filme de 1915 pode estar extremamente atual nesse sentido, né, porque, e aí a maravilhosa alegoria dela de colocar uma mulher nua como a verdade, e o quanto a verdade, uma pessoa nua, mulher nua, choca a sociedade, né, e aí uma das cartelas, né, títulos que ela usa para separar uma fala da outra, uma cena da outra, eu até notei que eu achei muito boa. Ela coloca assim: a verdade é bem-vinda se vestir-se com as nossas ideias. Que é a coisa do rei estar nu, né? É exatamente isso, como a gente está agora passando por esse momento no Brasil, né? Ou seja, é bom se eu acredito naquilo que está acontecendo. Senão, aquilo para mim não é mais verdade. Então, até o conceito do que é verdade, né? A gente pode ficar aqui horas a partir desse filme falando sobre o que é verdade. E não à toa, o filme foi banido de vários estados dos Estados Unidos por conta desse nu frontal feminino, que foi o primeiro da história do cinema, né? E assim, essa mulher é raramente mencionada por causa disso, inclusive nesse aspecto pioneiro, né? E aí é curioso que a gente vê esses moralismos todos da obra dela, mas ao mesmo tempo ela insere essa mulher nua, aparecendo e desaparecendo no filme, né? Então é muito interessante esses aspectos, realmente, como ela vai juntando essa técnica com os roteiros e as atuações também. Porque é aquele padre que vai se maravilhar com aquela mulher nua, né, que também seria algo completamente tabu, né, um padre que é celibatário e tal, e ele envolvido com uma mulher nua. Então é interessante como ela vai construindo essa história, né, e como isso vai se colocando ao longo da narrativa do filme. Ele me lembrou um pouco a vibe do Luz de Inverno, de 63, do Bergman. Não sei se Mi concorda. Mi, que é outra fã do Bergman, porque aquela coisa, né, preto e branco também, e o padre, tem momentos que eu vi ele meio bad vibe, assim, então eu lembrei do Luz de Inverno. Tem esses pontos, né, que são um contraste com esse moralismo, realmente. Tem um momento que tem uma criança lendo um livro gigante escrito Sex, e eles estão numa mesa... Seria a mesma cena. Não é? Eu prefiro Kit Gay. Eu só pensei em Kit Gay nessa hora. Não. Que, aliás, é o livro preferido da minha sobrinha de 3 anos. Só isso, abafa. Exatamente. Mas tem um detalhe nessa cena que é a seguinte: é o momento que mostra a hipocrisia dentro dos lares, né? E aí tem uma bebê que é uma menina e tem esse menino. E pra menina, o livro que é dado é o da indulgência. Pro menino é que é o do sexo. Então,
Então ali ela já tá colocando essa coisa do tratamento diferenciado, né, na hora da criação entre meninos e meninas, embora em um determinado momento o pai vai lá, ralha com o menino e aí pega o livro de volta, né. Ou seja, há um debate de, né, ideologia de gênero no filme. Ele devia ser banido hoje, de todas as formas também, gente. E tem uma outra parte também que eles estão falando de política. Aí os políticos falam, a minha plataforma é a honestidade, né? Então, a hipocrisia aí reinando desde sempre na humanidade, né? Os ciclos da humanidade, né? Impressionante. Parece que não tem fim. Eu, assim como a Estê, acabei lembrando do Bergman também, né? Acho que todo filme religioso que tem esse tema de religião, né? Tipo, First Reformed, pra citar um dos mais novos, né? Tipo, acabo ligando um no outro. E... que assim como vocês, eu fui pegando, né, essas coisinhas, tipo, paralelo com a nossa sociedade hoje em dia, passa mais de 100 anos e nada muda, aquela coisa toda, né, mas eu fiquei muito presa na parte técnica do filme, porque como eu comentei anteriormente, eu confesso que eu demorei um pouco pra entrar no ritmo dos filmes. Esse pra mim foi mais arrastado do que o próximo que a gente vai falar. Apesar do tom moralista, assim, que a gente comenta depois, ele acabou me pegando nesses detalhezinhos técnicos, tipo, primeiro, a cena de nudez feminina maravilhosa, muito bem feita, né, e um marco, né, e como a Samantha bem frisou, apagamento total de mulheres na história do cinema, né, uma pena. Bom, eu vou quebrar uma coisa que eu mesma falei, que era o de não necessariamente a gente falar sobre os aspectos morais do filme, porque eles têm um contexto muito específico e eles definitivamente não funcionam para o nosso contexto de século XXI, né? Mas uma coisa que eu acho que, de certa forma, ela se torna incoerente é porque ela coloca como um ideal de comportamento esse santo da Idade Média em comparação com as pessoas que estão indo à missa ou ao culto naquele domingo no tempo presente, né? Sendo que, eu não sei, me incomoda um pouco essa ideia de abrir mão de todo tipo de congraçamento, de prazer, por uma suposta superioridade moral, sabe? Porque eu acho que geralmente as pessoas que fazem isso é que são as hipócritas do título, né? Então, eu não sei, eu acho que talvez ela não quis mostrar o outro lado desse santo que ela criou pra história dela, né? Sem dúvida. Agora, só chamar a atenção rapidinho, puxando o gancho do que a Michelle falou, dessa mulher nua e como ela retrata isso, tem uma cena que eu fiquei embasbacada, que eu achei muito incrível, gente. Ela pega uma árvore, que é a primeira vez, inclusive, eu acho que a mulher, né, da verdade aparece, e ela é uma árvore que parece muito uma vagina, e essa mulher surge ali de dentro, sabe, naquele efeito meio esfumaçado, né, como se fosse uma fantasma, e eu achei essa alegoria, e ela ter encontrado essa árvore, uma coisa tão genial, tão maravilhosa, e aí fica aquela imagem um tempão naquela pra gente, porque é uma cena um pouco demorada, né, daquela mulher que surge daquela árvore, que tem aquela formato de uma vagina, e aí a mulher surge ali de dentro. Então acho essa cena também muito interessante, muito bem pensada, muito bem bolada, muito bem arquitetada pela Louise Weber. Bom, gente, eu vou ter que sair antes aqui, eu vou ficar o resto do podcast oculta, fantasma, mas eu assisti os outros 2 filmes e gostei mais do Descontente, de 1916, porque tem uns toques de humor interessantes, né? E eu consigo ver alguma crítica, assim, bem sutil nos momentos que os homens falam com as mulheres, tipo, você deveria... as mulheres são muito frívolas, ficam vaidosas e tal, você é mais uma como as outras e tal, e o tio fala, você é muito alta, esse cara é muito baixo pra você, então eu acho que ela tá, de certa forma, criticando os caras por controlarem as mulheres, então é um ponto positivo que eu vi, né, eu achei um filme divertido. Já o outro, Where Are My Children, que também é de 1916, eu acho inusitado abordar a questão do aborto, né? Tipo, eu falei, uau, o filme de 16 sobre o aborto. Mas tem aquela questão, né? Tipo, por que as mulheres estão felizes com crianças e tristes sem crianças? Então, é uma questão de culpa cristã, que, enfim, a época, né? E ela continua usando as sobreposições que eu citei, né? Tem um momento que parece um anjo ao lado da mulher,
Então, bem legal. Mas como eu disse, eu gostei mais dos outros que não estão na pauta. Então é isso. Beijo pra vocês. Assistam Luiz Weber. Feliz Natal. Fui. Esse programa vai sair quando, gente? Não sei, mas deixa o Feliz Natal. Deixa. Já fica pro próximo Natal se sair em 2019. Aquelas. Fica como um alívio cômico mesmo. Tudo bem. Ficou ótimo. Gente, beijo pra vocês. Desculpa. Não, obrigada, Esther. Mesmo. Beijo. Beijo. Boa gravação aí pra vocês. Beijo, Esther. Valeu. Beijo. Valeu vocês, meninas. Tchau. E como a Esther já tinha mencionado sobre o Descontente, que é um filme mais curtinho, ele tem só 24 minutos, eu acho, são 20 e poucos minutos, é de 1916, e ele realmente é um pouco uma comédia, né? Sobre um veterano de guerra, da Guerra Civil, nos Estados Unidos, que ele tá cansado da vida que ele leva no asilo para militares. E ele tem um sobrinho rico, a quem ele inveja o estilo de vida, comenta com os amigos sobre as coisas que o sobrinho tem, e esse sobrinho convida ele para morar na sua casa. Então, o humor desse filme, na verdade, ele é pautado nessa ideia de que as pessoas mais velhas são mais sábias, né? E a Louise Weber brinca um pouco com esse conceito, dizendo que, bom, não exatamente, porque depois que esse tio se muda para casa do sobrinho rico, a vida das pessoas da casa passa a ser pior porque ele profere alguns absurdos para eles, assim, meio que incentiva os atritos entre os moradores da casa. Para mim, esse filme tem bons momentos de humor, mas, por outro lado, me causou bastante desconforto a coisa de caçoar desse tio veterano de guerra, porque ele não sabe os hábitos e os costumes e os modos de se comportar das pessoas mais ricas, e isso é utilizado para gerar o humor algumas vezes. Por exemplo, quando eles estão jantando e ele abre o colete para ficar mais folgado, para comer mais, enfim. E todo mundo olha feio para ele, né? Não sei, assim, é um filme simples, né? O que vocês acharam dele? É verdade, é um filme simples, né? Que ela usa da chave do humor, embora eu acho bem legal o fato dela colocar que gente chata, rabugenta e escroto também envelhece. Porque às vezes a gente tem uma certa permissividade com as pessoas mais velhas, e só porque elas são mais velhas. Então ela coloca essas pessoas envelhecendo também, né, questionando de alguma forma. E uma coisa que chamou atenção nesse filme, que me chamou muita atenção, na verdade, foi na escalação do elenco. Porque numa época, por exemplo, que o Griffith, né, que é o contemporâneo dela, que ficou muito mais famoso, estava fazendo blackface, ela escalou um ator negro para interpretar o mordomo. Né, por mais que ele esteja ali naquela posição subalterna, né, e tal, mas enfim, era um ator negro. Então, achei muito legal destacar esse aspecto na escalação de elenco dela, né, porque certamente na época era inovador. Inclusive, nesse documentário que eu mencionei mais cedo, o Be Natural, a própria Ava DuVernay é uma das pessoas que dá o depoimento, e ela diz, inclusive, isso, que naquela época, né, era de muito mau grado, digamos assim, que artistas negros fossem escalados para os filmes. Então, tanto a Alice Guy como a Louise Weber colocar essas pessoas atuando, né, era muito revolucionário. E o quanto isso tem realmente um valor histórico para o cinema, para a história do cinema. Né? Então, é interessante a gente ressaltar esse aspecto também da escalação de elenco dela. Eu concordo bastante com a Isabel, que é um filme mais simples, ele não tem muitas morais, um roteiro assim muito desenvolvido, e é aquela coisa, né, que a Sam falou, né, o senhorzinho chatinho que fica causando intriga, e não é só porque ele é velho que a gente tem que, tipo, deixar fazer o que quer e etc, né. Eu dei algumas risadas, achei bem caricato, assim, o senhorzinho, mas é um filme, assim, que tem a sua importância histórica, realmente, o jeito que ela filma continua sendo muito legal e tal, mas não é um filme que vai ficar muito na minha memória, ao contrário dos outros dois dela, que eu mencionei, o Suspense e Where Are My Children. E para complementar uma coisa que a Estefânia falou, eu também concordo com a Estefânia que existe uma crítica também ali que é colocada a forma como esse senhor que é mais velho tece os comentários dele
baseado muito em aparências e em expectativas sociais, né? Mas que também ele ignora certos comportamentos de outros homens. E um exemplo que é colocado é, por exemplo, a filha desse sobrinho dele, que tava namorando com um cara que é esse que ele fala, né? Que ele é baixinho demais pra menina, pelas expectativas. Ele esperava que uma moça alta igual ela namorasse com um cara mais alto, enfim. E ela se deixa influenciar por isso e começa a ficar achando que aquele relacionamento pode não dar certo por causa da altura dos dois. E quando aparece um novo pretendente, é um cara que diz pra ela, porque você usa salto, usa maquiagem, faz cacho no cabelo, isso é coisa de moça frívola. Ou seja, às vezes ela tava lá com um cara que era perfeitamente bacana e não ficava enchendo as paciências dela com comentários babacas, vamos colocar como eles são de verdade, né? E por causa de uma questão estética que é apontado por outra pessoa. E aí, quando ela vai tentar encontrar um novo namorado, as opções que estão disponíveis, assim, na verdade, não é a melhor coisa, né? Era só uma questão estética, do namoro dela. É verdade. Só acho que, de alguma forma, o filme, por mais ser bastante simples, né, e precisa entender uma comédia de costumes, é eficiente, né, de alguma forma, se a gente colocar tudo isso em perspectiva. Ele é o mais tranquilinho, assim, da gente assistir. Ele, como a Mi falou, ele não é tão memorável, mas ele é o de mais fácil digestão. Bom, e aí o último filme que a gente vai conversar hoje é o Where Are My Children? Onde estão minhas crianças, que também é de 1916. E foi dirigido pela Lois Weber em parceria com o marido dela, e conta a história de um advogado que está processando um médico por fazer abortos ilegais. E ele descobre que pessoas da sociedade, incluindo sua esposa, já usaram os serviços desse médico. Então, para contextualizar para quem estiver nos ouvindo e talvez não tenha assistido esse filme tem mais ou menos 1h03, assim, é bem curtinho, quer dizer, não é um curta-metragem, né, mas é bem tranquilo de assistir, fácil de encontrar. Mas a Lois Weber aqui, ela tece esse filme como se fosse um comentário, um panfleto religioso mesmo, um comentário sobre essa questão do aborto, né. Ela parte de um princípio eugenista, que era a ciência que se usava na época, né, que levava em conta essa coisa do aprimoramento da sociedade, enfim, que levou a todos os discursos posteriores que chegaram no nazismo. E o argumento dela é basicamente que o aborto é um problema, não tanto na sua prática, porque a gente vê ali que enquanto as mulheres estão abortando e nada acontece, isso não é colocado como um problema específico, ele é colocado como um problema quando dá errado e uma jovem morre, ou seja, a falta de segurança da prática, né? Ou quando ele fere as expectativas matrimoniais, no caso de uma mulher que não quer ter filhos e aborta, e o marido desejoso dessas crianças, ou seja, o marido tinha que ter suas expectativas atendidas, né? E aí ela faz todo esse discurso anti-aborto para justificar que se as mulheres tivessem acesso a outros métodos contraceptivos que já existiam na época, talvez as mulheres não precisassem abortar. Ou seja, ela faz esse filme como uma tentativa de discursar pró-direitos reprodutivos, pró-métodos anticoncepcionais, mas faz isso criticando o direito ao aborto. Então, essas são as vias tortuosas que ela tomou, né, para conseguir abordar esse tema. O que é muito interessante, porque é um tema que diz respeito a muitas mulheres. Aí, quando entra a questão da eugenia, só para finalizar, assim, né? Aí é que vem a parte que é muito problemática pro olhar de hoje em dia, que ela justifica, assim, por exemplo, que se as mulheres mais pobres tivessem acesso a métodos anticoncepcionais, não haveria tanto a matança de não nascidos, né, que é como ela coloca, né, e também não haveria as crianças por acaso, que são em grande número, como ela chama também, né, que são as que causam problema de pobreza, de brigas em casa, enfim, de problemas sociais que ela retrata da época, né. E esse, convenhamos, é um discurso bastante raso
e higienista, mesmo compreendido no contexto da época. Dos 3 filmes, esse foi o que me prendeu mais a atenção, que eu tava super envolvida com a história, acho que eu tava esperando uma outra coisa, né, tipo, assisti esse filme em 2018, e eu pensando, caramba, um filme de 1916 falando de aborto, e a gente aqui nesse Brasil com tudo proibido, né, e aí, extremamente frustrante, né, aquele final catequizador, né, tipo, cristão e tudo mais. Eu tive uma sensação com esse filme, igual eu tive com um que chama Meio. Se eu não me engano, ele é de 1933 e o diretor é o Michael Curtiz. É de 33 mesmo esse filme. Qual que é o nome? Mulher Female. Ela é autoritária, né? No que o povo gosta de falar, né? Mulher mandona, etc, né? E ela basicamente ela é domada quando ela encontra o amor da vida dela e ela vira uma mulher doce. Tipo, eu tava amando o filme, achando aquela mulher sensacional e de repente frustração. E foi o que aconteceu nesse. Mas, assim como nos outros também, fiquei super presa nas técnicas dela de filmar e tudo. E, sei lá, eu achei interessante esse filme, esse tema ser tratado em 1918, sendo que em 2018 não, é 16 esse filme, sendo que em 2018 há tanto tabu ainda para se quer tocar no assunto, sabe? Então, eu acho que é um filme muito válido, tipo um documento histórico também, né? Pensar no tema. Concordo contigo, Mia, e com tudo que a Isabel tinha falado já, obviamente, mas também concordo que ele foi um dos filmes que me prendeu bastante, porque o roteiro é muito interessante, né? A forma como ela vai construir a história é quase que uma história de suspense. Então ela amarra ali o espectador, né, com aquilo que ela está contando, e aí fica envolvente de fato, né? Todo o roteirinho que ela, e a forma narrativa de ela contar essa história, as atuações, e de alguma forma, né, por mais que a gente veja os problemas que a mensagem que ela coloca no filme tenha, é inegável a coragem dessa mulher, né? Porque ela já abre o filme dela, inclusive, colocando 1000 restrições, uma cartela de 1000 restrições do quanto era complicado abordar aquele tema no filme, né? Então, assim, por mais que sejam temas geralmente complicados, difíceis e tabus na sociedade, ela vai lá e faz o filme dela sobre isso, né? Com seus prós e contras, acertos e erros, problemas ou não, mas ela, de alguma forma, não tinha medo de nada e nada tolhia ela, né? Me parece um pouco isso, sabe? Os temas que ela escolhe para trabalhar, ela se sentiu muita vontade de ir lá e fazer o filme. Então é interessante ver essa coragem, né, vindo de uma mulher para abordar essas temáticas difíceis, e essa coisa realmente do suspense que ela coloca nessa narrativa, e aí talvez tenha a ver inclusive com aquele feedback que ela tinha já do primeiro filme lá, né, o Suspense, que fez tanto sucesso, tenha sido uma forma, um caminho de conduzir também esse filme de forma a prender o espectador, né? Então esse aspecto também acho bastante relevante do filme. Olha, e o roteiro desse filme também foi de autoria dela, e eu concordo com isso que vocês falaram, porque pra mim, esse roteiro dos filmes que eu assisti dela é o melhor de todos, assim, panfleto à parte, posicionamento a respeito das políticas de reprodução à parte, o filme ele se desenvolve de uma forma que a gente fica grudado querendo saber o que vai acontecer com a protagonista e com as outras mulheres que vão aparecendo, e o papel do médico, e quando aparece a filha da empregada, que é uma tragédia, que é acrescentada na história, e tu já fica, ai meu Deus, vai dar tudo errado, assim, porque é óbvio que em algum momento alguma coisa vai ter que começar a dar errado, né? Enfim, a forma como ela constrói as tensões nessa história é muito boa. E sobre o tema, uma coisa que me chama a atenção é que ela não só tem coragem de abordar esses temas, porque ela considera que eles são importantes para a sociedade, que são assuntos que precisam ser discutidos, que precisam ser tratados ainda, que a gente, com o nosso olhar de século XXI, possa não concordar exatamente com o posicionamento dela, mas ela está trazendo à baila. E o que me chama a atenção é que na cartela inicial, não é nem intertítulo, porque não está entre cenas, assim, mas no texto inicial que acompanha o filme, ela ainda fala, né, que não é para as crianças irem desacompanhadas assistirem esse filme, porque seria um tema forte, né, que está abordando essas questões, mas que seria muito importante as mães e os pais levarem os filhos para assistirem essa história, e
conversarem com eles sobre os temas. Ou seja, ela está interessada em que esse filme gere um diálogo da sociedade sobre os temas que ela está querendo trazer para o grande público, né? E que não são temas que são caros só a ela, obviamente, são temas que são de importância coletiva, né? Então, acho que, nesse sentido, o filme ele tem realmente, como a Mi falou, uma importância histórica, né? E eu vou confessar que, por mais que eu não concorde com os aspectos discursivos do filme, rolou uma lagriminha na cena final maravilhosa, em que ela usa uma sobreposição, uma dupla exposição, para criar a cena do marido e da esposa, que são os protagonistas, com os filhos que eles não tiveram em torno deles, assim. Aquilo ali ela faz para criar uma emoção na plateia e funciona. Pra mim funcionou o inverso. Eu falei, meu Deus, que favor! Gente, mas é porque é uma cena que é esteticamente sim, muito esteticamente bonita. muito legal, com certeza. É muito bonito aquilo ali. Não, e é assim, é pavoroso em termos de discurso, mas a estética da cena funciona muito bem. Muito. Sim, total. Concordo contigo. E é aquilo, né? Desses filmes todos que a gente analisou pro podcast, e juntando também com os shows que não estavam e o suspense, esse é o filme que o roteiro é mais elaborado, mais complexo, né? Então, realmente, tem um salto qualitativo de roteiro para esse filme aqui muito grande. E tem uma curiosidade que eu já não sei em que página que eu li, que quem faz o marido da protagonista é o Tyrone Power Sr., não o Tyrone Power que depois ficou famoso nas décadas de 30, 40 como ator, né? Mas que quando tem a cena da dupla exposição, em que as crianças que poderiam ter sido filhos deles aparecem, o bebê que tá junto deles é interpretado pelo então bebê Tyrone Power, futuro astro de Hollywood. Uau, babado isso aí, hein? Gostei. Inclusive, os pais dele, no caso, os dois protagonistas, eram casados na vida real. Ela pegou, tipo, um casal pra interpretar o casal e botou os filhos pra fazer os filhos na exposição ali. Esse é o perigo dos filmes bem feitos. E os filmes que funcionam, bem elaborados, né? Porque ela coloca um discurso muito canhestro no filme e o filme super funciona. Olha o problemão aí. Não, eu ia só comentar dessa última cena também, que foram muitos sentimentos controversos. Porque é uma coisa maravilhosa, como tudo dela, assim. Eu fiquei muito impressionada com o visual dos filmes dela, como ela usa, sei lá, tipo, eu fico pensando como é que as pessoas faziam isso sem ter técnica nenhuma, né? E isso é uma coisa que me interessa muito de cinema, né? Eu sempre brinco que eu vejo filmes por sentimento, não sei o quê, não me ligo pra técnica. Até ver essa mulher fazendo isso em 1916, né? Mas eu achei pavoroso aquilo da, tipo, olha só como a vida é triste sem filhos, né? E assim, achei muito pavoroso, achei péssimo, me deu uma dor de cabeça, assim. E olha que eu tava super envolvida com o filme, tanto que o negócio da filha da empregada eu fiquei desesperada pra chegar no final e ficar, ai, mano, sério, eu tô emocionada porque isso é lindo, mas tá doendo, assim, de ver isso. Mas enfim, sentimentos controversos, mas eu achei extremamente válido assistir os filmes dela, e acho que é importante, né, se a gente viu aquela coisa, não sei nem que adjetivo usar, que o Griffith fez com o Nascimento de uma Nação, por que a gente não vai ver isso aqui de uma escala muito menor de problema, né? Claro, sem dúvida. E assim, também tem uma coisa que é uma certa diferença cultural, que eu fiquei pensando. Eu lembrei daquele filme do Scorsese, A Época da Inocência, que mostra a personagem da Michelle Pfeiffer, ela chega nessa virada de século nos Estados Unidos, vinda da Europa, e a sociedade dos Estados Unidos, mesmo sendo o novo continente, era muito mais conservadora do que a sociedade europeia nessa época. Então a gente tem os filmes da Alice Guy, que tem todos... Assim, é chato fazer a comparação entre os trabalhos das duas mulheres pioneiras, vamos dizer assim. Mas é porque justamente como as duas... Alice Guy mentorou a Louise Weber, as duas foram contemporâneas por um momento. A Alice Guy, a gente já tem um programa sobre ela. Então, parece que vem ao caso, nesse sentido, comparar a obra das duas. E nesse sentido também, a Alice Guy, ela... tem um trabalho repleto de humor, é um trabalho leve, tem fantasia, ela vai para esse lado de explorar a fantasia que o cinema permite, né? A magia do truque da câmera, né? E é tudo mais para essa questão da inventividade, enquanto a Louise Weber,
justamente talvez por essa coisa da sociedade estadunidense ser mais conservadora então, do que a Alice Guy veio da França, né? Tá mais preocupada com questões sociais, mais pautada para um certo proselitismo religioso em alguns aspectos, né? Então, assim, tem que ser feito esse recorte também, né? De que sociedade essas mulheres estão partindo para criar os seus discursos. Sem dúvida, isso é fundamental para conseguir analisar as obras mesmo. Mas, dito isso, também, como vocês, acho que os filmes da Louise Weber são muito interessantes, principalmente para quem se interessa pelos aspectos técnicos desse cinema iniciante ainda, né, na década de 10. Vale a pena, não é à toa que na época ela era colocada ao lado dos nomes do Griffith e do Cecil B. DeMille, e é uma grande pena que os filmes dela tenham se perdido tanto ao longo da história. E é isso, assim, eu acho que pra quem tá nos ouvindo, se já assistiu aos filmes dela, bacana. Se não assistiu, é super rapidinho, tem pouquíssimos filmes disponíveis e tá quase tudo no YouTube. E vale a pena conhecer. Bom, a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa vão estar linkados no post. E para dar seu feedback sobre esse programa, é só deixar um comentário no SoundCloud ou mandar um e-mail pra gente no contato@feitoporelas.com.br. Você também vai encontrar a gente no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Tudo procurando pelo Feito por Elas, vocês já encontram a gente. Se vocês puderem, também avaliem a gente no iTunes, porque isso ajuda bastante o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que além de pelo feed e pelo site, a gente também tem os programas disponibilizados no YouTube, no Deezer e no Spotify. E outra forma de ajudar a gente a crescer por meio do Padrim e do Patreon é padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. Quem nos amadrinha e nos apadrinha, passa a fazer parte de um grupo no Facebook, onde as nossas pautas são definidas, e também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado especialmente para essas madrinhas e padrinhos. Lembrando também que a gente tem um grupo no Telegram com conversas em geral sobre cinema, sobre seriados e outros temas variados, e a gente vai deixar o link no post. Obrigada, gente. Aí, até o próximo programa. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.